Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, leva facada na barriga durante campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Bolsonaro passou por cirurgia e o estado de saúde dele é estável. Esta foto mostra o candidato no centro cirúrgico da Santa Casa de Juiz de Fora. Vídeos que circulam nas redes sociais revelam o exato momento em que o candidato é esfaqueado. Polícia Federal identifica o homem que atacou Bolsonaro. Imprensa internacional repercute o atentado à facada contra o candidato à presidência, Jair Bolsonaro. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O Rede TV News começa falando sobre o ataque ao candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. Bolsonaro levou uma facada durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele foi levado às pressas para o hospital e teve que passar por uma cirurgia. A repórter Patrícia Contaldi fala ao vivo e traz as últimas informações sobre o estado de saúde do candidato Jair Bolsonaro. Boa noite, Patrícia. Olá, boa noite, Boris. Boa noite a todos. Há cerca de 3 horas, Jair Bolsonaro recebe atendimento na Santa Casa de Juiz de Fora. O candidato à presidência deu entrada na unidade por volta das 13h40 da tarde com um ferimento na barriga. Uma foto divulgada nas redes sociais mostra o momento que Bolsonaro recebe o primeiro atendimento, que avaliou a extensão do ferimento provocado pela facada. Bolsonaro não estaria usando colete à prova de balas e passou por um exame que confirmou uma lesão no intestino. Por volta das 6 da tarde, funcionários da Santa Casa confirmaram que o político havia passado por uma cirurgia para costurar uma lesão na alça intestinal. Ele também teria um ferimento no fígado e também teria passado por uma transfusão de sangue. A Santa Casa de Juiz de Fora não divulgou nenhum boletim oficial até o momento. Por volta das 5h40 da tarde, a assessoria de Jair Bolsonaro divulgou uma nota oficial informando que o político estava em estado muito grave, apresentava um quadro instável e com a pressão baixa. Ainda de acordo com a assessoria de Bolsonaro, a equipe do hospital é formada por vários cirurgiões e 3 anestesistas que conseguiram estancar hemorragias em uma artéria, no intestino delgado e no intestino grosso. Jair Bolsonaro chegou ainda de manhã a Juiz de Fora, onde tinha várias agendas durante toda a sexta-feira. Ele já havia visitado um hospital e fazia uma caminhada pelo centro comercial da cidade, quando foi atacado com uma faca. O momento da agressão foi filmado, como você vê agora na reportagem. Este vídeo mostra Bolsonaro nos ombros de um apoiador. Em seguida, ele leva um golpe. Veja novamente. O candidato coloca a mão na barriga e grita. Ele é levado ao chão e um tumulto se forma. É possível ver o objeto usado na agressão. Pontiagudo, parece com uma faca. Este outro vídeo mostra Bolsonaro cumprimentando o público. Quando se vira e levanta o braço esquerdo, é atingido. Quando a imagem é ampliada, é possível ver quando o agressor pega a faca e atinge Bolsonaro. O vídeo segue. O homem é cercado e agredido várias vezes. Bolsonaro deixou o local carregado e com uma toalha na região do ferimento. Ele é colocado deitado no banco de trás de um carro e levado ao hospital. Esta foto mostra o candidato sendo atendido na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Ele foi operado. O suspeito do ataque é Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos. Segundo a Polícia Militar, ele confessou o crime. A PM divulgou a foto da faca que teria sido usada. Em um post em uma rede social no dia 1º de agosto, Adélio escreveu ter nojo de Bolsonaro ao publicar um vídeo em que o político defendeu o regime militar. Na mesma postagem, Adélio afirma que a maçonaria apoia Bolsonaro e está ligada à metade dos assassinatos no país. A foto do perfil de Adélio na rede social é a balança, símbolo da justiça. Em outras imagens, ele aparece em um protesto contra Michel Temer.
O suspeito também publicou uma foto em que 2 jovens aparecem com camisas em apoio a Lula. Adélio está preso em uma delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora. A PF vai investigar o caso porque, segundo a corporação, Bolsonaro era escoltado por policiais federais no momento do ataque. É um fato gravíssimo que precisa ser minuciosamente investigado. Trata-se de uma selvageria que um país civilizado não pode, não deve tolerar. É um ato que a cidadania repudia porque agride a própria democracia e é agravado por estarmos em plena campanha eleitoral. Isso é uma vergonha. E agora nós vamos conversar por telefone com o general Hamilton Mourão, que é candidato a vice de Jair Bolsonaro. Boa noite, candidato. Muito obrigada por nos atender, por falar aqui comigo e com Boris Casoy. Em primeiro lugar, nós queremos saber que notícias o senhor tem sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro e também sobre a família dele. Boa noite aí a todos. As notícias que eu tenho é que o Jair foi submetido a uma cirurgia, os ferimentos ali atingiram a região do intestino, ele foi submetido a essa cirurgia, seu estado ainda inspira cuidados, a família está toda junto com ele, e nós temos certeza que brevemente ele estará restabelecido e em condições de continuar na sua campanha rumo à presidência da República. General Mourão, o senhor acredita que a segurança de Bolsonaro pode ter falhado nesse caso? Eu não digo uma falha da segurança, Boris? Até porque o Bolsonaro, ele é um homem mais impulsivo, e ele gosta desse contato com o povo que o apoia, e assim tem sido em todos os lugares. Nós sempre estivemos muito preocupados com isso, mas a gente nunca espera que aconteça algo dessa natureza, Até porque nós sempre acreditamos que uma campanha política ela tem que ser conduzida em alto nível. E nos últimos tempos nós temos visto ataques muito baixos à pessoa do Bolsonaro, inclusive por candidatos ditos civilizados. Candidato, o senhor divulgou uma nota dizendo que é momento de transmitir tranquilidade para todos os brasileiros e falou também nesse momento de divisão, de desunião do país. Que tipo de repercussão, de consequências que o senhor espera que esse ataque sofrido hoje pelo candidato Jair Bolsonaro possa ter no processo político, na campanha eleitoral? Olha, eu espero que isso acorde as pessoas para que nós fujamos dessa questão da violência, para que nós nos entendamos mais, para que a gente tenha consciência de uma campanha política, essa, a presidência da República, nada mais é do que partidos apresentando as suas ideias, mas todos tendo o mesmo rumo, melhorar o país, tirar o país da situação difícil, e não um momento para que ódios sejam colocados na prática. General, o senhor está em Porto Alegre cumprindo um programa de palestras. Eu gostaria de saber se o senhor vai interromper esse programa e vai para Juiz de Fora. Não, Boris, essa palestra vai ocorrer agora. O que ocorre também é que nós voamos na aviação comercial, então não existe voo para sair daqui de hoje para amanhã. Eu tenho um voo marcado amanhã de manhã. Nesse meio tempo, o Bolsonaro deverá talvez já ser transportado para algum hospital no Rio de Janeiro, nós estamos aguardando essa decisão, então vamos manter a calma. A gente, como militar, nós somos acostumados a enfrentar tragédias dessa natureza, mais do que nunca a gente tem que procurar transmitir tranquilidade e que todos tenham solidariedade com o Bolsonaro e sua família nesse momento. Candidato, a gente vê muitas manifestações, acompanha, lê muitas manifestações nas redes sociais atribuindo esse ataque à esquerda, a determinados partidos políticos. O senhor acha que é o momento desse tipo de manifestação ou isso só incita mais a divisão e o ódio que o senhor mesmo recriminou agora? Eu julgo que isso incita mais, Então a gente deve moderar, deixar que a polícia cumpra seu papel, O elemento que perpetrou o atentado está preso. Então, compete agora um interrogatório bem feito, descobrir se ele agiu isoladamente, ou se ele tem conexões com algum partido político. E uma vez confirmado isso, que o grupo político se apresente e diga quais são as suas razões.
General Mourão, muito obrigado por sua participação no Rede TV News e até uma próxima oportunidade, esperando que o candidato Bolsonaro esteja melhor rapidamente. Boa noite, general. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira o registro de candidatura de Jair Bolsonaro, do PSOL, e do vice com quem acabamos de falar, general Hamilton Mourão, à presidência da República. Os ministros entenderam que o fato de Bolsonaro ser réu acusado de injúria e incitação ao estupro não o impede de disputar as eleições. Dessa forma, a Corte concluiu a análise de todos os nomes que pretendiam disputar o Palácio do Planalto. Dos 13 postulantes, apenas o ex-presidente Lula teve o registro negado. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, você deve ter acompanhado agora a nossa conversa pelo telefone com o general Hamilton Mourão, vice na chapa do candidato Jair Bolsonaro. Uma fala, uma retórica muito equilibrada, sem fazer qualquer tipo de acusação, sem incitar ou inflamar os ânimos mais do que já estão. Quais serão as consequências e a repercussão política desse episódio, dessa agressão, dessa facada ao Jair Bolsonaro? Reinaldo. Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Boris. Sim, uma fala equilibrada do general Hamilton Mourão, ainda bem que contrasta com uma fala absolutamente irresponsável do Gustavo Bebiano, que é o presidente interino do PSL, que disse o seguinte, aspas, agora é guerra. Guerra contra quem? Essa é a pergunta. Vamos lá. Em primeiro lugar, precisamos deixar claras algumas coisas aí, né? A vítima é o senhor Jair Bolsonaro. Ele é a vítima. O agressor é o Adélio Bispo de Oliveira. É isso que se sabe até agora. Eu lamento e lamento profundamente, Amanda, o clima que tomou conta do que eu chamo esgotosfera nas redes sociais. Então, as esquerdas decidiram que, na verdade, isso foi uma tramóia elaborada pelo próprio Jair Bolsonaro para depois aparecer como herói. Obviamente, isso está sendo desmentido pelos fatos, mas, ainda que fosse apenas um ferimento superficial, como se disse inicialmente, como afirmar isso? Com base em quê? Não faz sentido, até porque, no meio daquela confusão, alguém que fosse simular um atentado precisaria ter uma precisão milimétrica, porque qualquer erro, qualquer tropeção poderia ser fatal. É claro que naquele ambiente não se consegue fabricar um atentado. Basta ver ali o meio em que as coisas aconteceram, não é? Então, é preciso parar com isso, sem ter base nenhuma para fazer essa afirmação. E no outro extremo, claro, foram atrás das páginas do Adélio Bispo de Oliveira e ele seria simpatizante de esquerdistas, teria votado na esquerda, não sei o que, seria vinculado esse ou aquele partido. Ainda que seja, isso torna o eventual partido ao qual ele poderia ser filiado ou pelo qual ele teria simpatia, isso torna esse partido responsável pelo ataque, né? Ataque que, a meu juízo, deve ser chamado de ataque, não de atentado. Isso é uma avaliação minha. Porque o atentado tem uma conotação claramente política. Um ataque a um político não significa que seja um atentado. Porque o atentado tem que estar vinculado a um grupo. O atentado tem que estar vinculado a um propósito político. Eu estou aqui, não sei se a Rede TV já teve acesso, que eu estou entrando agora para falar com vocês, mas estou aqui com um trecho, né, do depoimento dele. Está aqui, está lá, nos afirmou, né, falando da polícia, ainda que o motivo do intento se deu por motivos pessoais, estou lendo como está, se deu por motivos pessoais, os quais não iríamos entender. Esses os policiais estão tomando depoimento, dizendo também em certos momentos que foi a mando de Deus. Parece-me que a pessoa em questão, enfim, eu não vou julgar pela aparência, mas não há indícios
de que seja alguém organizado, de que seja alguém, inclusive, no pleno domínio da sua razão. Até porque suponho que aí, mesmo que fosse um atentado, né, alguém no pleno domínio da razão não faz isso. Note, se falta lógica à hipótese de um autoatentado para criar um fato eleitoral, porque ali seria uma coisa muito complicada de fazer, também falta lógica àqueles que estão dizendo, estão tentando tirar Bolsonaro da eleição. Por quê? O resultado do Ibope que saiu ontem é péssimo para ele. Se nós estivéssemos diante de um candidato certamente vitorioso, vá lá, isso faria algum sentido. Mas nem isso faz sentido. Ele perde de todos os seus oponentes. Ele perde de todos os oponentes. Mesmo com o Fernando Haddad, que ainda é chamado de Fernando Andrade por muita gente, né? Mesmo com o Fernando Haddad, o que se tem é um empate técnico. Um Fernando Haddad ainda desconhecido. Dos outros todos, ele perde por uma boa margem. Então não haveria razão nenhuma para um oponente planejar a morte de Bolsonaro. Se você for perguntar a quem interessaria um atentado, muito bem, me digam, a quem interessaria um atentado? Né? Então é preciso baixar essa retórica, é preciso baixar a retórica da violência. Não, eu em nenhum momento, e repudio quem faz isso, em nenhum momento coloco o deputado como responsável por aquilo que o atingiu. Mas é claro que num ambiente político a gente precisa fazer perguntas, precisa lançar questões. O deputado transformou, por exemplo, o porte de arma numa das peças de resistência da sua campanha. Isso que eu estou falando é verdade ou é mentira? Cabe a pergunta, e se fosse um revólver? E se fosse um revólver? Como a gente viu, os agentes federais e mais um grupo enorme de seguranças que o acompanham, como a gente percebeu, eles não teriam como ter evitado. Se não evitaram uma facada, que requer um tempo maior, ainda que de segundos, mas uma facada requer um tempo maior do que um tiro. Se não conseguiram evitar uma facada, não teriam conseguido evitar também um tiro. Eu insisto, o responsável pelo episódio é o senhor Adélio Bispo de Oliveira, não o senhor Jair Bolsonaro. Por mais que ele diga coisas e que eu discorde, evidentemente ele não é o responsável por aquilo que aconteceu a ele, ele é a vítima. Agora, nós estamos sim num ambiente político. É preciso que se tome cuidado com a retórica e também com as posturas. A Polícia Federal tem de saber, os agentes que estão com ele têm de responder. Um candidato não pode ir para o meio da multidão assim. Não pode. Evidentemente, claro que na hora manda o candidato. Claro que na hora ele fala, eu quero e pronto. E o Bolsonaro parece ser uma pessoa bastante impositiva quando quer as coisas. Mas é evidente que ele está se expondo. Isso, de novo, sem culpá-lo por qualquer coisa. Que fique muito claro o raciocínio aqui. Se eu disser que na rua tal, escura, entre tal hora e tal hora, costuma acontecer muitos assaltos, e se uma pessoa andar ali, escolher andar ali, o culpado pelo assalto continua a ser o assaltante. Mas é, sim, cabível que se diga que essa pessoa está sendo imprudente. Então, que os demais candidatos, inclusive, tomem cuidado. Olha aqui, eu estou rezando, de verdade não vai nenhuma ironia, não. Eu falo isso porque sabe da minha posição crítica ao Bolsonaro, para que ele saia dessa. E peço encarecidamente aos extremos de opinião que parem de transformar as redes sociais numa latrina de acusações mútuas. O Brasil não merece isso. O Brasil merece responsabilidade, calma, ponderação, serenidade. É isso aí. Até segunda, meus queridos. Reinaldo, boa noite e obrigado. O ataque a Jair Bolsonaro repercutiu no meio político.
Nós vamos a Brasília com o repórter Eric Klein, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Eric. Oi, Boris, muito boa noite a você também, a todos que nos acompanham. Olha, esse ataque ao candidato Jair Bolsonaro causou perplexidade aqui em Brasília. Diversas autoridades e instituições, principalmente do judiciário, manifestaram aí um repúdio, disseram que é lamentável o que aconteceu em Minas Gerais com o candidato do PSL e é um momento que acaba unindo aliados e também adversários políticos de Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que é lamentável e repugnante a violência praticada contra Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral e a Ordem dos Advogados do Brasil repudiaram o ocorrido. O TSE, por meio da presidente da Corte, a ministra Rosa Weber, disse que a eleição é um exercício da cidadania e o que ocorreu hoje passa longe dessa cidadania. A OAB Nacional acrescentou ainda que a democracia não comporta esse tipo de situação. Foi a mesma linha adotada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, que disse que foi um atentado à democracia e que todo mundo sai perdendo. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, manifestou uma enorme preocupação com a garantia da liberdade dos candidatos à presidência da República. E o presidente Michel Temer, que estava aqui no Palácio do Planalto no momento do ocorrido, chamou para uma reunião de emergência o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin. Ele pediu celeridade e rapidez na investigação do caso e pediu que a Polícia Federal reforce a segurança dos candidatos à presidência. O presidente Michel Temer foi informado do ataque a Bolsonaro pouco antes de participar de um evento aqui mesmo no Palácio do Planalto e classificou de intolerável o ataque ao candidato do PSL. Vamos ouvir o que disse o presidente Michel Temer. E se Deus quiser, o candidato Bolsonaro passará bem. Temos certeza que não haverá nada mais grave, ou esperamos que não haja nada mais grave, mas que sirva de exemplo para que as pessoas que hoje estão fazendo campanha percebam que a tolerância é uma derivação da própria democracia. Em seu perfil no Twitter, Jair Bolsonaro retuitou no dia 4 uma mensagem de ameaça a ele. O post fala da ida do candidato a Juiz de Fora e da possibilidade de um atentado contra Bolsonaro. O atentado que o presidenciável sofreu ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. O músico Lobão postou que é lastimável e vergonhoso e se solidarizou com os familiares. Esse internauta escreveu que o momento é terrível para a democracia. Esse outro fala que o ataque é uma página triste da democracia brasileira. Esse internauta fala que o armamento da população nunca foi uma boa ideia e que a violência não deve ser a resposta para tudo. Esse usuário tuitou que a convivência pacífica com os diferentes é que sustenta a democracia. E este fala que é inadmissível qualquer ato de violência, seja de qualquer natureza ou contra qualquer cidadão. A agenda dos candidatos à presidência da República foi sacudida no meio da tarde com a notícia de que Jair Bolsonaro, do PSL, havia sido esfaqueado. O próprio candidato estava em campanha em Juiz de Fora quando tudo aconteceu. Marina Silva, da Rede, declarou nas redes sociais que a violência contra o candidato Jair Bolsonaro é inadmissível e configura um atentado contra a integridade física e contra a democracia. Ciro Gomes, do PDT, repudiou o ataque à faca contra Jair Bolsonaro e exigiu que as autoridades identifiquem os responsáveis pelo que chamou de barbárie. O candidato fez campanha hoje em Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Nas redes sociais, Geraldo Alckmin, do PSDB, desejou melhoras ao candidato Bolsonaro e disse que espera que a investigação seja rápida e tenha punição exemplar. O tucano participou de sabatina em São Paulo, onde falou sobre educação, transporte público e não poupou críticas ao presidente Temer, ao dizer que ele não tem liderança e nem legitimidade. Nós fomos o partido que mais apoiou as medidas de interesse do país. Agora,
tivemos bons ministros aí agora. O governo é fraco. Álvaro Dias, do Podemos, declarou nas redes sociais que repudia qualquer ato de violência sobre o episódio com o candidato Jair Bolsonaro. Durante o dia, o candidato deu entrevistas em rádio e participou de caminhada na Zona Sul de São Paulo. Outros candidatos também estavam em campanha eleitoral ao serem surpreendidos com um ataque a Jair Bolsonaro. Henrique Meirelles, do MDB, cumpria a agenda em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, quando soube do ocorrido. Meirelles disse que deseja a recuperação de Bolsonaro e que o Brasil precisa encontrar o equilíbrio e o caminho da paz. Mais cedo, o candidato comentou a taxa de inflação baixa divulgada hoje e disse que o IPCA dentro da meta é muito positivo para o país. João Goulart Filho, do PPL, cumpriu a agenda em Guarulhos, na Grande São Paulo, e teve uma reunião com diretores e ativistas do Sindicato dos Metalúrgicos. Relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender a inelegibilidade do petista. Fachin entendeu que o parecer do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que pede que os direitos políticos de Lula sejam garantidos, não suspende a condenação do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. Já o também ministro do STF, Celso de Mello, negou o pedido para suspender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que negou o registro da candidatura de Lula. A defesa do ex-presidente pode recorrer das decisões. Mais derrotas dos advogados de Lula, e assim vão se esgotando os recursos que podem ser apresentados pelo ex-presidente Lula. O próprio PT não acredita há um bom tempo que o ex-presidente possa ser candidato e já prepara o lançamento de Haddad como candidato a presidente. Será no dia 11 em Curitiba. Vamos voltar a Belo Horizonte, onde a repórter Patrícia Contaldi tem novas informações sobre o ataque à faca sofrido hoje pelo candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Oi, Patrícia. Oi, Amanda. Uma informação que acabou de chegar aqui para a gente em relação ao estado de saúde de Bolsonaro. Segundo os assessores, o estado de saúde dele é estável, mas ele teria colocado uma bolsa de colostomia para se recuperar, para ter uma recuperação melhor aí da cirurgia. E eu vou conversar aqui agora, nós estamos aqui ao lado do Major Flávio Santiago, que é chefe da sala de imprensa da Polícia Militar de Minas Gerais. Major, boa noite. A Polícia Militar estava preparada para essa visita? Sem dúvida alguma, né? O papel da Polícia Militar é exatamente fazer com que o evento, na verdade, desses comícios, desses candidatos visitando as cidades, é o entorno, né? O papel aproximado acontece pela própria Polícia Federal, com seus agentes, acontece também com a segurança particular que faz esse aproximado. Nós não temos no Brasil, é um caso sui generis, Boris e Amanda, né? Um caso sui generis que realmente acende um farol amarelo, talvez para nós, aqui está vermelho. Por quê? Porque, na verdade, a ação dele de invadir um espaço onde ele poderia arcar com a própria vida, valendo-se de que o atentado poderia gerar naquelas pessoas uma sensação de maior agressividade, e só não aconteceu nada com o infrator pela ação rápida da Polícia Militar, que conseguiu adentrar e retirá-lo dali. Eu volto a falar, a Polícia Militar de Minas Gerais, assim como acredito que as outras polícias, convivem os candidatos se aproximando dos seus eleitores, quebras de protocolo, via de regra por acreditarem que estão próximos a pessoas que têm a mesma ideologia, né? Acredito que isso é que tenha passado. Mas eu volto a frisar, a ação rápida da Polícia Militar que estava no terreno é que foi essencial, inclusive, para a manutenção da vida do infrator. Major, mas agora esse acontecimento muda a maneira de agir da polícia? Todo case, toda situação, ela faz com que as forças de segurança em nível federal, estadual, municipal, passem a verificar aquilo como algo importante, um tempero interessante para se estabelecer o policiamento, sempre. Mas nós tínhamos grupos ali antagônicos ao próprio candidato e que estavam sendo
devidamente monitorados e cerceados pela Polícia Militar, que faz esse entorno para evitar que hajam as turbas, os conflitos e multidões. Imagina uma turba, pessoas se agredindo mutuamente. Então isso a gente tem conseguido, não só aqui em Minas Gerais, mas eu vejo em outros estados, um controle efetivo. Foi uma ação extremamente sui generis. Os candidatos, nós acompanhamos, tanto em Minas Gerais, o próprio candidato Jair Bolsonaro já esteve em Minas Gerais, visitando outras cidades, e o policiamento foi feito com maestria, porque a nossa função de fazer a segurança nesse entorno e evitar que esses grupos, de alguma forma, se digladiem, acontece. Ali é uma ação de um indivíduo que ele consegue se aproximar, e aí você tem todo um aparato que os candidatos já têm, tanto em nível de Polícia Federal quanto em nível de própria segurança pessoal, e ele conseguiu ainda assim passar por isso. Só a Polícia Federal agora, com a investigação, né, a Polícia Militar prendeu o indivíduo, localizou a arma, ele inclusive fala que a motivação dele seria algo em torno da pessoal, né, eu fiz porque eu quis, alguma coisa, abre aspas, nesse sentido, e agora acredito que a investigação é quem vai realmente chegar a pormenores disso. Major, o agressor confirmou o atentado, né, o crime. A polícia já conseguiu traçar um perfil dele? Olha, na verdade foi muito rápido, né? O estado de flagrância não necessariamente nos dá elementos para essa percepção. Às vezes sim, às vezes não. Não conseguimos perceber uma confusão mental no momento da prisão, segundo eu conversei com alguns militares lá de Juiz de Fora. Percebemos sim essa motivação que ele fala, a única coisa, ponto, ele não se estende. E automaticamente a Polícia Militar encaminha a Polícia Investigatória, que no caso é a Polícia Federal, em se tratando de candidato à presidência, crime eleitoral, encaminha diretamente para a Polícia Federal. Agora, ele teria dito qual a motivação disso? Ele disse já isso para a polícia? Na verdade, para a Polícia Militar, ele fala que seria algo muito pessoal. Ponto. Ele não se estende mais, não entramos mais em detalhes, até porque o nosso papel, primeiramente, ele era controlar o ambiente, o que foi feito, e fazer com que esse preso, que com toda certeza responderá pela tentativa de homicídio, fosse levado à Polícia Investigatória, que agora com toda certeza já está fazendo audição, ouvindo testemunhas, instrumentalizando esse inquérito para talvez trazer-nos mais informações. Obrigada, Major, pelas informações. Boa noite. Nós é que agradecemos. De Belo Horizonte, Patrícia Contaldi, para o Rede TV News. Obrigada, Patrícia. Em São Paulo, um crime bárbaro e covarde. Uma médica foi morta após ser assaltada e atropelada por bandidos. 2 criminosos conseguiram fugir. Câmeras de segurança registraram toda a ação. Nas imagens, 3 homens aparecem caminhando pela avenida. O carro prata da médica passa e para no semáforo. Em seguida, um carro branco para logo atrás. Os suspeitos cercam o veículo, mas o motorista dá ré e foge. Eles decidem então abordar a médica, que sai do veículo. Os bandidos entram no carro, mas são surpreendidos por uma viatura policial. Um deles foge correndo. Os outros 2 tentam fugir em marcha ré. É nesse momento que eles atropelam a médica. Ela fica presa nas ferragens e o corpo só se desprende quando eles fazem uma manobra para continuar a fuga. Maria Elisa Calipo Aquino de Alencar, de 57 anos, foi socorrida, mas chegou sem vida no hospital. Foi exatamente aqui nesse local que o corpo da médica conseguiu se desprender do veículo, onde ainda tem essas marcas de sangue no asfalto. Só que essas marcas, elas vêm lá de cima, lá daquele semáforo onde a vítima foi abordada pelos criminosos. Com isso, dá para a gente ter uma real noção da distância em que o corpo da médica foi arrastado depois de ser atropelado. Até agora, apenas um dos assaltantes, um adolescente de 15 anos, foi apreendido. Ele indicou o apelido de 2 comparsas, que a polícia está investigando agora para verificar a verossimilhança disso. E com ele foi apreendido um simulacro de uma pistola e um telefone celular. Os moradores da região dizem que roubos são frequentes. Esse horário, sinto um pouquinho insegura, mas à noite eu não saio mais. Está muito perigoso aqui. Funcionários da Universidade Federal do Rio de Janeiro começaram a debater o plano para a recuperação do Museu Nacional. De início, serão disponibilizados 15 milhões de reais.
Como diz o provérbio português, depois da casa arrombada, cadeado à porta. O Museu Nacional da Quinta da Boa Vista precisou ser destruído pelo fogo para finalmente ver a cor do dinheiro. Um comitê foi formado com o objetivo de recuperar o museu. O trabalho será feito em conjunto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inicialmente serão destinados 15 milhões de reais provenientes do Ministério da Educação, sendo 10 milhões para a segurança do local, reforço de estrutura, contenção e resgate de parte do acervo. Os outros 5 milhões serão empregados na restauração do museu. A previsão do término da perícia é domingo, né? E depois, então, nós entraríamos já com a questão estrutural do prédio e no início do trabalho arqueológico para a retirada, né, das possíveis peças remanescentes do museu. Para este arquiteto, o Museu Nacional pode ser reerguido, mas não deve esquecer a tragédia pela qual passou. O novo programa do novo edifício que vai surgir, eu acho que tem que ser garantido que esse testemunho do que aconteceu lá seja mantido. De certa forma, as pessoas saibam que no dia 3 de setembro de 2018 aconteceu uma tragédia. Morreu hoje no sul da Flórida, nos Estados Unidos, o ator, diretor e produtor de cinema Burt Reynolds. Ele tinha 82 anos e sofreu um ataque cardíaco. Segundo a família, desde 2010, ele sofria com problemas de saúde. Nascido no estado de Michigan, Burt ficou conhecido por filmes como Agarre-me se Puderes, de 1977, e Amargo Pesadelo, de 72. Em 1998, ganhou o Globo de Ouro pelo papel como rei do pornô em Boogie Nights. O astro foi o mais rentável de Hollywood entre os anos 1978 e 1982. E agora vamos voltar a falar sobre o ataque ao candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. A repórter Patrícia Contaldi está em Minas Gerais e acompanha a repercussão desse caso. Diga, Patrícia, quais são as novas informações? Amanda, olha só, a Santa Casa de Juiz de Fora acabou de comunicar, de confirmar uma entrevista coletiva a partir das 8h30 da noite, onde ela vai aí conceder uma coletiva à imprensa para dar todos os detalhes do estado de saúde de Bolsonaro. O que está confirmado também é que ele passou por uma cirurgia e se recupera na CTI do hospital. Muito obrigada, Patrícia. Bom, a gente tem aí as informações que o Bolsonaro chegou ao hospital, a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. No início havia as informações davam conta de que havia sido um corte superficial, depois ele passou por alguns exames que diagnosticaram uma lesão mais grave. Havia suspeita de que a faca poderia ter atingido o fígado do candidato, depois isso não foi comprovado, não foi confirmado. Ele teve lesão sim em uma das artérias que leva sangue ao intestino e por causa disso precisou de uma transfusão de sangue. Teve algumas lesões também no intestino delgado, no intestino grosso, e todas essas lesões foram resolvidas, foram controladas, estancadas. A cirurgia terminou depois de algumas horas. Certamente teremos mais informações mais detalhadas sobre o estado de saúde dele a partir da coletiva de imprensa daqui a pouco na Santa Casa de Misericórdia, em Juiz de Fora. A violência contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro repercutiu na imprensa internacional. Os detalhes com o correspondente da Rede TV nos Estados Unidos, Fábio Borges. O site do jornal Washington Post destacou que vários vídeos foram postados nas redes sociais imediatamente após Bolsonaro ter sido esfaqueado. O New York Times, um dos jornais mais tradicionais do país, explicou que Jair Bolsonaro é o líder nas pesquisas de intenção de votos, desta que é uma das eleições presidenciais mais divididas da história do Brasil. O jornal também destacou que uma das promessas de campanha de Jair Bolsonaro é reduzir a violência ao facilitar a obtenção de porte de armas para civis e incentivo à polícia para matar criminosos. Na Europa, a página do jornal inglês The Guardian publicou um vídeo que mostra o momento da agressão. Ao dar a notícia do ataque, o site da rede britânica BBC descreveu Bolsonaro como um político controverso que já fez vários comentários racistas e homofóbicos.
O francês Le Monde publicou que Bolsonaro é um admirador da ditadura militar e acostumado a fazer comentários racistas, misóginos e homofóbicos. A manchete do jornal italiano Corriere della Sera destacou que a facada atingiu o fígado de Jair Bolsonaro. Na Espanha, o El País publicou que Bolsonaro é o candidato com mais intenções de votos e, ao mesmo tempo, o que mais tem rejeição entre os eleitores. Na América Latina não foi diferente. O incidente também repercutiu minutos após o esfaqueamento. Na Argentina, o La Nación colocou 3 matérias na capa com detalhes do que aconteceu. Em uma das reportagens, classificou o político de ultradireitista, dizendo que ele é metade Trump, metade Le Pen e o candidato mais temido do Brasil. O argentino Clarín também deu destaque na versão online, e o texto dizia que o candidato à presidência Jair Bolsonaro foi apunhalado durante um ato de campanha em Minas Gerais. O texto diz que ele é o melhor candidato nas pesquisas de intenções de voto. No Paraguai, a capa do ABC estampava a notícia na primeira página da versão online do periódico, com o título "Apunhalaram um candidato brasileiro à presidência". O uruguaio El Observador também ressaltou a notícia na capa. Bolsonaro também estava na capa do chileno Diário Financeiro. O periódico também mostrou o vídeo com o momento em que o político é golpeado. O peruano El Comércio deu destaque para o Twitter de Flávio Bolsonaro, que classificou a violência como um atentado. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. A mais alta instância da justiça indiana determinou que não é mais crime a prática sexual entre pessoas adultas do mesmo sexo. A nova decisão muda uma lei com mais de 150 anos. Os detalhes com o correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola. A euforia tomou conta de quem aguardou a decisão da Suprema Corte da Índia. Com unanimidade, os 5 juízes derrubaram a seção 377, em vigor há 157 anos, desde a era da colonização britânica, e que punia com até 10 anos de prisão o sexo contrário à natureza entre os homossexuais, como era considerado pela antiga lei. Estou me sentindo incrível. Vamos festejar, eu não sei. Isso é tão difícil de expressar. É incrível, é simplesmente incrível. É um movimento muito pequeno, mas muito, muito fundamental. A lei foi debatida entre a Justiça e o governo até 2009, ano em que a Alta Corte de Nova Delhi decidiu pela descriminalização apenas para a capital indiana. Grupos sociais, políticos e religiosos conseguiram reverter e fazer valer a criminalização em 2013. E só agora a Suprema Corte colocou a palavra final neste assunto para todo o país, mas manteve como crime o sexo de um adulto com criança ou animal. A decisão considerou que criminalizar um relacionamento carnal entre pessoas do mesmo sexo é irracional, arbitrário e manifestamente inconstitucional. Todos devem ser incluídos em uma sociedade onde os direitos são feitos e realizáveis para todos. Um grupo não pode ser excluído, seja com base na sexualidade ou em qualquer outro critério. A nova sentença também foi comemorada nas redes sociais. No Twitter, o cineasta indiano Karan Johar publicou, finalmente, julgamento histórico. Muito orgulhoso hoje. Segundo a Associação Internacional LGBT, o sexo entre homossexuais é descriminalizado em 72 países, mas em algumas nações, como Iêmen e Irã, é prevista a pena de morte para quem infringir a lei. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. O suspeito de esfaquear o candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL, disse em depoimento à polícia que agiu, entre aspas, por motivos pessoais. Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, afirmou ainda que cometeu o crime, segundo ele, entre aspas de novo, amando de Deus. Ele está detido em uma delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora. A Polícia Federal vai investigar o caso. Agentes da corporação escoltavam Bolsonaro durante o ato na cidade mineira. Segundo o último boletim médico do hospital, a facada causou lesões no intestino e atingiu uma artéria. Ele está na UTI e o estado de saúde dele é estável.
Uma equipe médica de São Paulo está a caminho de Juiz de Fora para avaliar uma possível transferência do candidato. Olha, nós vemos aí imagens, a repetição do momento em que o candidato Jair Bolsonaro foi golpeado com uma faca. Ele participava de um evento na região central de Juiz de Fora. Como o Boris disse agora há pouco, a cirurgia terminou, o estado de saúde dele é estável. E nós vamos conversar agora por telefone com o deputado estadual Flávio Bolsonaro, que é filho de Jair Bolsonaro. Boa noite, Flávio, muito obrigada por nos atender. Gostaria de saber qual é o estado de saúde do seu pai, se você já conseguiu falar com ele, se ele está consciente. Boa noite. Boa noite a todos. Chegando daqui a alguns minutos aqui no hospital para ter uma ideia melhor de como é que está o quadro de saúde dele, mas o que tudo indica está estabilizado, ele foi para a UTI, a cirurgia foi bem sucedida, mas realmente foi por muito pouco o pior não aconteceu. Ele chegou no hospital com a pressão 10/3, segundo o médico que eu conversei, mais 10 ou 20 minutos ele talvez nem resistiria, mas graças a Deus o pior não aconteceu e daqui a pouco ele está sendo dessa aí, se Deus quiser. Flávio, o seu pai não temia, não havia manifestado temor de que algum dia poderia ser vítima de um ataque desse tipo? Olha, Boris, isso aí a gente diariamente se preocupa, né? Tanto é que a Polícia Federal faz a escolta dele, ele toma as providências, mas é aquilo, a gente se previne, mas esperando que nunca vá acontecer. Quando acontece é que a ficha cai, enfim, a gente vê que está incomodando muita gente, mas ele está resistindo bem, foi bem sucedida aí essa cirurgia. A gente recebe muitas ameaças aí por redes sociais, enfim, quase sempre anônimas, né? As polícias fazem esse monitoramento, inclusive para medir qual é o grau de periculosidade dos candidatos. Estão aí submetidos, porque a Polícia Federal, por lei, eles fazem essa escolta de todos os candidatos. Com o Jair, eu sei que havia esse nível um pouco mais elevado de risco, né, para a integridade física dele, por isso a Polícia Federal coloca mais agentes à sua disposição. Então, assim, eu também já recebo, inclusive ontem eu mandei o ofício aqui para a Secretaria de Segurança para saber se aqui no Rio de Janeiro eles tinham alguma informação de disco de denúncias, de redes sociais, que chegou para a gente, prints de conversas do WhatsApp, de pessoas que, pelo menos a gente não quer saber se é verdade, né, Boris? Mas por isso que a gente busca as autoridades, para saber se bate ou não bate as ameaças, se tem alguma outra coisa que a gente não está sabendo para a gente reforçar a nossa segurança. Flávio, muito obrigada por nos atender. Nós estimamos as melhoras ao seu pai, Jair Bolsonaro. Voltaremos com certeza com a cobertura completa daqui a pouco no Leitura Dinâmica. Muito obrigada, uma boa noite para você e melhoras para o Jair Bolsonaro.